bem-vindos ao nosso podcast Odontologia e Saúde. Bom, estamos aqui com os nossos convidados, né, Gabriela Souza, Yasmin Rodrigues e Irlana Júlia, né? Daremos início ao nosso assunto que é bastante relevante na área da saúde, né, sobre como a informação pode mudar a realidade de pessoas que têm dificuldade de acesso a assuntos relacionados à saúde bucal. Bom, a nossa experiência ela foi vivenciada, né, a partir de um projeto expansionista que foi na Ilha de Cotijuba, né, uma das 42 que integram a região insular no município brasileiro de Belém. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a titular, né, da unidade curricular Projeto Integrador 4, Cici Mendes, juntamente com o Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, pela oportunidade de gerar esse produto que com certeza irá contribuir, né, a muitos outros alunos acadêmicos que estão nessa jornada, assim como a nossa própria comunidade ribeirinha que tivemos acesso, né, no mês anterior. Sem mais delongas, daremos início ao nosso quadro com perguntas e respostas pelos nossos alunos. Iniciaremos com a discente Gabriela Souza, né? Desejo boas-vindas, Gabriela. Né? E iremos dar início com uma questão bastante importante, né, no nosso tema central. Baseado na sua experiência, como a falta de acesso a cuidados odontológicos influenciam na saúde bucal em uma comunidade de baixa renda? Primeiramente, olá, Sabrina. É um prazer estar aqui hoje, repassando informações tão valiosas como essas. E olha, Sabrina, a falta de acesso a cuidados odontológicos pode ter um impacto enorme na saúde bucal dessas pessoas em comunidade. E sem um dentista por perto ou dinheiro para pagar alguma consulta, muita gente acaba deixando problemas menores, como cáries, e se tornarem questões muito sérias, né? Isso pode levar a infecções, perdas de dente e até problemas muito mais graves, como doenças cardíacas que podem estar ligadas às infecções bucais. Além disso, a falta de informação também sobre higiene bucal, ela pesa bastante para essas pessoas. Muitas das vezes, né, as comunidades elas não têm acesso fácil à escova, creme dental ou até mesmo à água limpa. E sem esses itens básicos, manter uma boa higiene bucal fica bem mais complicado. E não é só a saúde que é afetada, né? Também a autoestima do indivíduo e também até a capacidade de conseguir um emprego. Muito bom, Gabriela. Já que a gente reconhece, né, que existe essa influência, devido à falta de acesso em uma comunidade de baixa renda, nós gostaríamos de saber se existem e quais são formas alternativas de a gente retirar o biofilme dentário, que é aquela massinha branca presente nos dentes de quem não faz essa higiene adequada. Claro, existem várias alternativas de tirar o biofilme, né? O biofilme, ele é uma camada pegajosa de bactérias que se forma entre os dentes e a gengiva, e para remover ele, a gente, além de usar escovas e passar fio dental, a gente pode usar enxaguantes bucais específicos e que combatem essas bactérias. Também visitar o dentista regularmente para fazer limpezas, profilaxias, né, que são eh, são visitas rotineiras ao dentista e utilizar escovas especiais e dispositivos que também fazem essas limpezas interdentais, que podem ajudar a remover o biofilme entre os dentes. Essas são maneiras muito simples de manter a saúde bucal em dia. Além disso, também combinar com uma alimentação equilibrada, sem muito açúcar e carboidrato, que reduz também a formação do biofilme e alguns alimentos fibrosos, como maçã e cenoura, que eles ajudam a esfregar, entre aspas, né, os dentes naturalmente. E por último, existem produtos específicos, como pasta de dente com agentes antimicrobianos e probióticos, que podem ajudar a controlar esse biofilme. Então, juntando todas essas técnicas e esses produtos, dá para manter o biofilme sob controle e ter um sorriso mais saudável. Você trouxe um ponto muito importante que eu gostaria de comentar, é que existe uma ideia errônea de que açúcar é só doce. É balinha, chocolate, enfim, mas o Uhum. açúcar a gente encontra em elementos que têm carboidrato de um modo geral. É pão, o Arroz, arroz, exatamente. farinha, Uhum. né? É importante a gente trazer esse conhecimento de que o açúcar ele não está só em alimentos adocicados de fato. A gente agradece a sua contribuição, né? Obrigada. É muito importante que todos conheçam que existem diversas maneiras de a gente contornar, né, essa dificuldade de acesso à informação. E muito obrigada, né? Agora a gente vai, sem enrolação, para a nossa próxima convidada, Yasmin Rodrigues. Ela é a nossa segunda participante que vai estar aqui participando do nosso podcast. E então, Yasmin, nosso roteiro ele trouxe duas questões importantes para sabermos seu ponto de vista.
A primeira é sobre quais são os principais desafios enfrentados pela precariedade de formação sobre a educação bucal que você observou a partir da sua vivência no projeto. Então, Sabrina, a precariedade de informações sobre a educação bucal pode resultar em uma série de desafios, como, por exemplo, falta de conscientização. Muitas pessoas podem não estar, cientes da importância da saúde bucal e dos hábitos adequados de higiene oral, acesso limitados a cuidados odontológicos, que foi o que a gente encontrou lá em Cotijuba, né? Mitos e desinformação, barreiras culturais e socioeconômicas, fatores como falta de recursos financeiros, falta de tempo e prioridades culturais podem dificultar o acesso a informações e a cuidados odontológicos adequados. Entendido. Esse é basicamente o pilar do nosso projeto, né? Onde a gente observou lá na nossa vivência que o principal problema é a dificuldade de acesso à informação, sejam pelos meios lá que são ineficazes ou falta de projetos que ajudem, né, na regulamentação disso. Vamos para a próxima pergunta, né? Como já sabemos, comunidades afastadas da cidade grande, como por exemplo Belém, né, eles assumem uma alimentação diferente, seja pela dificuldade de acesso ou condições financeiras que as direcionam para um cardápio específico. Com base no que você observou nos relatos com as crianças e adolescentes, como que você acha que os hábitos alimentares podem influenciar na saúde bucal? Sabrina, a alimentação tem uma relação direta com a saúde bucal, motivo pelo qual alimentos ricos em fibras, cálcio, vitaminas C e D, por exemplo, ajudam a manter os dentes saudáveis, combatendo inclusive, a ação de micro-organismos. Logo, uma pessoa que mantém uma dieta cariogênica tem probabilidade maior de adquirir cárie e doenças periodontais. Lembrando que essas duas doenças são multifatoriais, mas uma má alimentação é facilitadora para ter a doença. Viu, pessoal? Isso é um ponto muito importante, porque é óbvio que ter uma higiene bucal adequada, fazendo todos os passos certinhos, com técnicas corretas, não é o suficiente. Você precisa ver outros fatores, né, que podem influenciar no não aparecimento ou aparecimento de doenças bucais, como, por exemplo, ter uma alimentação conscientizada, né? A gente agradece a presença das duas aqui no nosso projeto. Vamos chamar agora, né, nossos dois convidados, que também são discentes do quinto semestre e estiveram presentes no nosso projeto lá na Ilha de Cotijuba, né? E com certeza vão contribuir aqui de forma muito significativa, no nosso projeto. Bom, a nossa terceira convidada que vai falar aqui com vocês se chama Naila Damasceno, né? Seja bem-vinda, Naila. E para começar com a sua presença aqui, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre como a comunidade pode perceber as iniciativas existentes ou propostas para melhorar a saúde bucal a partir de projetos, campanhas ou até mesmo esse próprio podcast aqui que a gente está produzindo nessas comunidades que a gente vivenciou. Bom, Sabrina, requer uma abordagem estratégica, né, que leve em consideração os meios de comunicação disponíveis de acordo com a cultura, com a logística daquela região. Então, o engajamento de líderes comunitários que já possuem relacionamento estabelecido com aquela população para informar sobre a ação. Então, a divulgação através de cartazes, panfletos, em escolas, igrejas, mercados, isso vai influenciar muito também. A mídia local, né, como rádio, eh, carro-som, que é bem comum nessas comunidades, inclusive. Então, a percepção da comunidade em relação às iniciativas de programas e campanhas depende de toda aquela combinação de métodos tradicionais de comunicação para garantir a informação sobre ações seja mais disseminada e compreendida, né? Então, envolver a comunidade desde o início, utilizar múltiplas canais de comunicação vai aumentar a probabilidade de sucesso da participação da ação. Um ponto muito importante sobre isso, né, que a mídia local deve apoiar, deve adotar, no caso, é sobre a adequação da linguagem de acordo com o público-alvo. Então, não adianta a gente chegar em um público que a gente quer atuar sobre ele, falando com termos técnicos, difíceis, e ao qual as pessoas não vão absorver a informação. Então, é importante levar em consideração a questão da cultura, da faixa etária, muito importante também, e as questões que envolvem todo esse povo, né? Eh, Bom, Naila, como a gente já sabe, o Pará, ele é conhecido nacionalmente por suas riquezas,
seja na sua alimentação, crenças, hábitos e modo de vida. Com base nisso, como que você considera que as tradições culturais das comunidades ribeirinhas podem influenciar na prática de saúde bucal? Bom, as tradições culturais da comunidade ribeirinha, ela influencia muito na saúde bucal de várias maneiras, né? Então, o acesso limitado a serviços da comunidade faz com que essa comunidade dependa muito de métodos tradicionais daquela comunidade. Então, é necessário considerar o estilo de vida, as formas de viver dessa população e direcionar as ações da saúde, pois a sua cultura, ela contribui muito no conhecimento, no valor e na crença local daquela comunidade. Então, a ação em saúde bucal ela é um excelente instrumento na promoção dessa saúde. Então, a gente optou lá por dar um maior destaque às ações de educativas como alternativa de intervenção, e o nosso objetivo foi de orientar as crianças quanto ao autocuidado e os fatores de risco da cárie. A gente utilizou uma tecnologia lúdica, né, para facilitar o entendimento e incentivar a importância da saúde bucal desde cedo, que é fundamental, pois é um momento chave para estabelecer hábitos saudáveis, utilizar métodos com os quais a criança já está familiarizada, respeitando o seu modo de vida. É um ponto muito importante, né? Não tem como a gente chegar no local que a gente quer atuar sobre ele e não respeitar a cultura do povo. Então, como eu sempre falo, né? A cultura é a alma de uma população. Então, respeitar esse ponto é o primeiro passo para a gente poder atuar sobre ele. Agora a gente vai para o nosso penúltimo convidado, que se chama Arthur Venâncio, né? Obrigada pela presença, Arthur Venâncio. E pegando aqui esse fio da meada sobre as questões anteriores, nós gostaríamos de saber, né, o que que você considera que a mídia local e os meios de comunicação podem desempenhar, qual o papel delas para disseminar informações ou até mesmo desinformações sobre saúde bucal? Primeiramente, oi, Sabrina. Respondendo a sua pergunta, a mídia e os meios de comunicação eles desempenham um papel importantíssimo nessa repassação, nessa disseminação de informações. Por exemplo, ela pode educar o público, ela pode educar a região sobre a importância da higiene bucal, as práticas de cuidados a serem tomados e a importância também de ter um acompanhamento no consultório odontológico. Além disso, também questões específicas como prevenção de cáries, doenças periodontais e cuidados ortodônticos, né? Porém, vale ressaltar que, além dessas informações boas que nós conseguimos através desse mês, também tem desinformações. Tem a divulgação de produtos que não são comprovados ou até comprovados, por exemplo, o creme dental associado com o carvão ativado. Foi uma febre que todo mundo quis adquirir porque prometia branqueamento dos dentes, clareamento, então todo mundo fez a sua aquisição. Porém, hoje em dia é contraindicado, porque foi mostrado que as partículas têm partículas microabrasivas que podem até desgastar a estrutura dental. Então, essa divulgação, a mídia tem esse potencial de divulgar esses produtos, fazer com que as pessoas consumam coisas que podem ser prejudicial à saúde bucal delas. Também tem a perpetuação dos mitos, que pode, por exemplo, tem pessoas que acreditam que um antibiótico ele causa cárie, mas é comprovado que um antibiótico não causa cárie. Então, tudo isso, a gente vendo essas informações na mídia e nesses meios, faz com que as pessoas continuem acreditando, né, nesses mitos. Então, é muito válido ressaltar que a mídia ela deve ser responsável por divulgar essas informações, buscando sempre fontes confiáveis e baseadas em evidências. É muito importante, até uma coisa que eu observei na minha vivência do projeto, né, sobre os mitos e crenças, é que muitas acreditam, por exemplo, que o enxaguante bucal pode substituir a escovação ou que escovar o dentinho de leite não é preciso. Então a gente vê, né, a partir da sua fala, a importância, né, que a mídia local atua sobre isso. Bom, como nós já sabemos, uma característica bastante peculiar em comunidades ribeirinhas, até mesmo de Cotijuba, é a união familiar que é passada de geração em geração. Com base no que você observou, nos relatos das crianças e adolescentes, como você acha que as crenças e práticas familiares podem afetar os cuidados com a saúde bucal? Bom, as crenças e as práticas ela têm um papel também fundamental na instrução com os cuidados da higiene. Elas influenciam diretamente nos hábitos e no comportamento das pessoas que convivem. Por exemplo, a criança tende a imitar o que ela vê em casa. Se ela tem o pai como referência e o pai tem é preocupado com a higiene bucal, tem uma boa higienização, logo o filho também terá uma boa higienização. Se o pai, como referência, não tem esse cuidado, também o filho vai seguir, possivelmente, o filho vai seguir os mesmos passos do pai. Então, a gente viu lá na Ilha de Cotijuba que muitas pessoas não tinham esse cuidado
porque não era intensificado, os pais não pediam, não exigiam que os filhos tivessem. Então, os pais estão relacionados diretamente com esse cuidado, né? E também a gente tem um acesso aos cuidados odontológicos, tipo, a atitude dos pais em levar os filhos em consultório. Isso está ligado diretamente com o que eu falei antes, porque se os pais não têm esse acompanhamento em consultórios, logo eles não verão também que os filhos precisam dessa necessidade de ter esse acompanhamento, entende? Muito bem colocado. A gente agradece aqui a sua presença na gravação do nosso podcast. E aqui a gente vai para a nossa última convidada, a Irlana Júlia, né, que é uma discente que também participou, juntamente com toda essa equipe, no nosso projeto de extensão na Ilha de Cotijuba. E com base nas questões respondidas e no que você vivenciou, que mensagem, Irlana, você gostaria de passar para os futuros acadêmicos e profissionais, né, e até mesmo para a nossa comunidade sobre a importância da saúde bucal? Olá, é muito prazer compartilhar a experiência que nós vivenciamos lá na ilha de Cotijuba. A primeira mensagem a ser deixada é que, além de profissionais, nós possamos nos tornar humanos e nós possamos romper as nossas bolhas sociais. Nós estamos falando de uma ilha que fica a 25 a 30 minutos daqui de Belém, e nós estamos falando de uma comunidade ribeirinha. Essa comunidade, muitas vezes, são comunidades que são esquecidas por órgãos governamentais e esquecidas por projetos sociais. Nós estamos falando de pessoas essas que não é que elas não saibam escovar os dentes. Elas sabem, mas praticam de maneira inadequada. E, infelizmente, essa prática, ela acaba passando de geração em geração. Prova disso, nós fizemos uma pergunta na sala onde nós estávamos aplicando o projeto, que era se tinha algum familiar deles que usava dentadura. Nós utilizamos essa palavra coloquial com eles. E cerca de 90% da sala levantou a mão. Então, isso é prova que a educação em saúde ela é ineficaz. Né? Além disso, nós precisamos fazer esse tipo de projeto na base. Qual é a base? São as crianças. Nós não vamos, crianças e adolescentes, no caso, né? Nós não vamos mudar pais que já têm 40 a 30 anos e que já estão com esse hábito todos esses anos. É muito difícil. Nós também precisamos falar sobre os órgãos do terceiro setor, que são as ONGs e os projetos sociais, que eles têm justamente esse objetivo, preencher a lacuna que é deixada pelo governo. Esse projeto de extensão teve como esse objetivo, projeto no qual nós queríamos fazer essa ponte, né, escola e comunidade. Então, é de suma importância que esse aluno que está se formando, esse profissional que está se tornando, faça trabalhos voluntários justamente com esse objetivo de preencher essas lacunas. Nós gostaríamos de agradecer também o Centro Universitário por esse tipo de projeto, pela gente levar informações para essas crianças, levar didática, porque, querendo ou não, esse tipo de projeto, ele faz impacto na vida dessas crianças. Elas vão lembrar a maneira de escovar o dente de maneira certa, vão lembrar a maneira de utilizar fio dental da maneira certa, e assim os hábitos vão ser mudados. Encerramos aqui a gravação do nosso podcast, né? E como equipe, a gente espera ter contribuído na formação acadêmica de outros alunos e até mesmo de profissionais já formados e atingido o nosso principal objetivo, que é levar a informação para quem sofre com a falta dela. Né? O nosso dever como acadêmico, como futuro profissional, é gerar a informação e transmiti-la a elas de maneira adequada, considerando as particularidades de cada um. Muito obrigada.